Olá, tudo bem com você? Eu sou o coach Rangel Oliveira. Bem-vindo à aula 2 do curso Como Fazer uma Transição de Carreira Segura. Na aula 2, eu fiquei de passar para você a primeira área que nós vamos abranger e falar nesse planejamento para fazer uma transição de carreira segura. E a primeira aula é finanças. Eu falei para você na aula 1, se você não assistiu, volta lá, senão você não vai compreender a continuidade, essa aula, por exemplo. Eu falei para você na aula 1, na aula introdutória, que nós abrangeríamos 4 áreas principais nesse planejamento: finanças, network, pesquisa de mercado e preparação. Então, nós estamos na aula 2, falaremos sobre finanças. Para começo de conversa, é bom que você saiba que dessas 4 principais áreas, essa área de finanças é a fiel da balança. Ela é a fiel da balança não porque as outras não são importantes ou porque ela é mais importante. Não, não se trata de maior ou menor importância. Mas ela é a fiel da balança porque é a partir dela que as demais se sustentam. Ou seja, se a área de finanças vai bem, você faz uma transição de carreira seguro, começa a trabalhar num local que você ama, com um trabalho que você ama, e tudo vai escorrer tranquilamente. Se, no entanto, a área de finanças vai mal, mesmo que você queira, você não vai conseguir. Por uma questão muito simples, nós temos que ser realistas e termos os pés no chão. Você não vai conseguir porque você precisa se sustentar. Você precisa pagar suas contas, você precisa ganhar o mínimo necessário para se manter. Então, a área de finanças é a fiel da balança por causa disso. Então, você tem que estar disposto a uma coisa nesse planejamento da área de finanças: descer um nível. Verdade. Você tem que estar disposto a descer um nível no seu custo de vida. Descer um nível. Você tem que estar disposto a descer um nível. E como que você faz isso? Poupar mais, gastar menos. Você tem que estar disposto a poupar mais e gastar menos. Você tem que estar disposto a cortar alguma coisa, porque sempre há alguma coisa para cortar. Você tem que estar disposto a fazer uma reeducação financeira. Não se esqueça, você está num processo de transição de carreira, de um trabalho chato, de um trabalho que te suga as forças, de um trabalho que não te realiza, para um trabalho que você ama, para viver a sua vocação, para viver a sua missão de vida. Então você está num processo. Então é importante que você entenda que pelo menos durante esse processo você tem que estar consciente de que você tem que abrir mão de algumas coisas. E para isso você vai precisar cortar algumas coisas, descer um nível nos seus custos ou no seu custo de vida. Deixa eu dar um exemplo para você que é o meu próprio. Quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu estava fazendo a minha transição de carreira, naquela segunda parte que eu falei para você lá na primeira aula, de clareza, em que eu percebi que eu precisava fazer um planejamento. Então, quando eu fiz conscientemente a minha transição de carreira, uma das coisas que eu fiz foi cortar muita coisa na minha vida, em termos de custos. Eu tive que cortar. Era uma questão de escolha. Ou eu escolhia cortar algumas coisas para conseguir implantar o meu planejamento e viver da minha paixão, ou eu ia sempre continuar nessa. Então eu decidi cortar algumas coisas. Um dos livros que me chegou às mãos quando eu estava fazendo a minha transição de carreira e o meu processo de coach foi o livro da Paula Abreu, Escolha Sua Vida. E a Paula Abreu traz uma dica muito interessante nessa área de finanças nesse livro, no Escolha Sua Vida, que eu gostaria de compartilhar com você. Vai servir inclusive para uma boa dica para você também. Ela dá a seguinte dica ali: para você pegar a sua fatura de cartão de crédito, as 3 últimas faturas, e dar uma olhada, dar uma analisada em tudo que você comprou, tudo que você gastou, tudo que você pagou ou irá pagar ainda.
as 3 últimas faturas de cartão de crédito. E começar a analisar o que você pode cortar de toda essa lista. O que você pode abrir mão. O que você pode, a partir de agora, não adquirir mais. E foi muito interessante esse exercício, porque eu fiz esse exercício que ela sugeriu, não somente na fatura de cartão de crédito. Eu fiz um exercício geral. Eu comecei a anotar, fazer uma lista de tudo o que eu comprava, consumia, gastava, de todos os meus gastos. E eu fui cortando. Tive que cortar, inclusive, várias coisas. E não foi problema nenhum para mim. Foi difícil, é verdade. Mas não foi problema, porque eu tinha uma convicção, um desejo, uma vontade, um planejamento de trabalhar com aquilo que eu amava. Eu sabia que eu precisava abrir mão naquele momento de algumas coisas. Por exemplo, eu fui no mercado diversas vezes e troquei marcas de produtos por uma marca mais barata. Eu, por exemplo, gosto de tomar vinho. Ao invés de comprar um vinho de R$60, em média, eu comprava vinho de 15, a garrafa. E isso em outros produtos tais. Então, veja, é um exercício cuja escolha é sua. Naquele momento eu sabia, eu tinha convicção que eu precisava escolher aquilo, cortar algumas coisas. Entende? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, veja, sempre há alguma coisa para cortar. Poupar mais, gastar menos. E para que você vai fazer isso? Para você ter uma reserva. Porque você vai precisar ter uma reserva para se sustentar nesse período de transição. Ele é um período mais difícil, mais dramático, mais sensível financeiramente falando. Então você precisa ter uma reserva. Se você já tem uma reserva, melhor ainda. Vai te dar mais segurança. Mas mesmo que você já tenha essa reserva, eu sugiro que você faça esse exercício, que você poupe mais, que você gaste menos, porque você precisa, embora tenha já uma reserva, ter mais segurança. E se você não tem essa reserva, aí é que você precisa fazer mesmo. Então eu te dei o exemplo para que você entenda que eu passei por esse processo. Eu sei do que estou falando. E se você quer ter o prazer de concretizar o seu desejo, o seu sonho de viver da sua paixão, você vai passar por essa primeira área do planejamento financeiro. Cortar gastos, cortar o excedente, poupar mais e gastar menos. Você talvez vai ter que cortar um pouco da sua pizza, dos seus momentos de lazer, na sua feira, nas compras que você faz, enfim, você tem e sabe o que você pode cortar na sua vida. Então veja bem, para concluirmos essa aula de hoje, eu falei para você que esse curso, que essa aula seria extremamente prática, direta. Eu não queria encher você de teorias, eu quero que seja prático. Então você vai precisar arregaçar as mangas. Você vai precisar fazer um exercício, responder algumas perguntas muito importantes para você fazer esse planejamento financeiro, essa reeducação financeira e cortar o excedente. Então, qual exercício eu vou sugerir para você hoje? Eu vou sugerir o seguinte. Você vai fazer uma lista total. Você vai anotar tudo que você gasta, tudo que você consome, tudo que você compra. Aquilo que eu fiz, por exemplo. Você vai anotar tudo, fazer uma lista geral. Se quiser fazer por áreas, área de compras, de despesa, faculdade, escola do filho, pode fazer. Se você quiser fazer geral, não tem problema. Você vai escolher a forma que você vai fazer, a que fizer melhor sentido para você. Mas o fato é que você precisa anotar, fazer uma lista geral. E aí você vai responder 3 perguntas baseado nessa lista. Baseado nessa lista, você vai responder: o que você realmente precisa de tudo que você anotou? Perceba, essa palavra realmente é muito importante. O que você precisa realmente. Não apenas o que você precisa. Comece a olhar com um olhar mais clínico. Algumas coisas você não precisa e você vai perceber isso. Então, o que você precisa realmente? Segunda pergunta: o que pode ficar para depois? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: dentro das coisas que você anotou, você pegou aquela lista geral e você fez uma segunda lista só com coisas que você realmente precisa, ainda vai ter uma terceira lista. Dessas que você realmente precisa, quais podem ficar para depois?
Eu preciso, mas pode ser adiado. Não precisa ser agora. Pode ser de repente quando eu já estiver trabalhando no meu trabalho, na minha paixão, quando eu já estiver estabilizado. Enfim, então o que pode ficar para depois. E terceira pergunta, o que pode ser cortado? O que eu não preciso de jeito nenhum. Acredite, você vai achar muita coisa que pode ser cortada. E quer uma coisa muito interessante quer que eu te fale uma coisa muito interessante que vai acontecer? É a seguinte: muita coisa você vai cortar, não necessariamente para poupar. Não, você está passando por um processo de mudança. Você é outra pessoa. Muita coisa você vai cortar porque você vai olhar e falar assim: isso não tem mais nada a ver comigo. Isso não tem mais a ver com os meus valores, com aquilo que eu estou me tornando, que eu estou descobrindo de mim mesmo. Isso não tem mais nada a ver. Percebe? Você vai ver como vai acontecer isso. Muita coisa você vai cortar, não necessariamente porque você vai estar poupando, mas porque essas coisas não têm mais nada a ver com você. E aliás, deixa eu concluir esse vídeo, essa aula, com um conceito muito importante que você não pode esquecer. Talvez de toda essa aula aqui sobre finanças, esse conceito é o principal, é o mais importante. Qual o conceito? Preste atenção. Quando você paga por algo, você não paga somente o que esse algo custou em termos de dinheiro, em termos financeiros, não. Dá um exemplo. Se você paga R$300 por uma bolsa, você não está pagando só os R$300. Quando você compra uma bolsa cujo custo é R$300, conforme o exemplo que eu estou dando aqui, na verdade o custo real dela é R$300 mais, sempre tem mais, R$300 mais o tempo que eu fiquei sem ver meu filho, para permanecer no meu emprego. R$300 mais as horas extras que eu precisei fazer. R$300 mais o tempo que eu não posso disponibilizar para os meus amigos e para a minha família. R$300 mais todas as lágrimas que eu tive que derramar para suportar um emprego chato e viver essa vida sem sentido, sem significado e sem realização. Entende? Então preste atenção que o objetivo desse planejamento financeiro não é apenas a questão financeira. É maior do que isso, vai além disso. É a sua realização como pessoa. É trabalhar naquilo que você ama. É acordar feliz e empolgado. É ter tempo para a sua família. Então tudo que você compra, você não paga somente o dinheiro que você pagou. Você está pagando também o seu tempo e a sua vida. Um pedaço de você está indo junto para que você adquira esse bem. Guarde esse conceito, ele é muito importante. Então, veja bem, eu falei para você que esse seria um exercício, um curso prático, com exercícios. Então faça os exercícios, faça a lista, responda as perguntas, arregace as mangas. Talvez você tenha que ter um tempo muito mais direcionado para fazer isso, até assistir a próxima aula, porque o importante, o interessante é que você faça primeiro os exercícios dessa aula, para depois ir para a próxima. Então, se concentre nos exercícios desta aula. Faça esse exercício, responda essas perguntas. E na próxima aula nós falaremos, portanto, sobre a segunda área desse planejamento, que é network. Até lá. Deus abençoe você. Até lá.